Hoje é 28 de agosto. Está indo embora. Viram quantos acidentes houve nesse mês de agosto? Quantos assassinatos? É um perigo esse mês de agosto. Ô, Pedro, liga aqui. Então, que Deus, entramos no trabalho de Deus, hoje abrimos esse trabalho, no nome do Espírito de Deus, que Ele venha nos abençoar. Venha nos iluminar. Nos dê força, prazer. O papai está com a filhinha aí. Que Deus abençoe você, jovem. Preste atenção à Bíblia. Preste atenção. Aqui não tem enrolada, não. Aqui é Bíblia. Aqui é comendo Bíblia. Aqui, moça linda, isso aqui é a carta magna da lei de Deus. E hoje vamos começar a ler o histórico de Jesus. Vai começar hoje. Que é o ministério de Jesus. Que é no livro de Marcos. Começa o ministério de Jesus. Vamos lá. Vamos no capítulo 2 de Marcos. Gente de Deus, nos abençoe, Pai do céu. Abençoe esse povo. Ilumine, Senhor. Que o Espírito de Deus, a igreja pentecostal, a voz de Deus se liberta. Ajuda, Senhor. Ajuda essa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Olha, gente, nós não é dizendo que fulano é isso e aquilo, não. Mas pela Bíblia você olha quem é de Deus, quanto é perseguido. É perseguido. Quando não é com mentira, é com safadeza, é com ruindade, é com tudo que não presta. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava ali a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens e não podia aproximar-se de Jesus por causa de muita. Removeram-lhe o telhado no ponto por correspondeu ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado, vendo-lhe a fé, e Jesus disse ao paralítico: olha, muita gente aqui vive numa tal de uma palavra fé, não é isso? Quem vocês conhecem a fé aqui? Vocês tudinho conhecem, né? Essa palavra chamada o quê? Boa noite, entra ali, senta ali. Boa noite. Senta aqui, João. Chamado o quê? Fé. Essa fé não existe. Isso é mentira. Por que ela é mentira? Porque ela própria diz: fé sem obedecer obra, ela vale o quê? Nada. Então já quer dizer que é o quê? Mentira. Vou lhe explicar. Para muitos que nunca viram falar nisso, fica doido, balança tudo, né? Mas o que você tem que obedecer é o quê? A lei. A lei de quem? De Deus. Filho, os seus pecados estão perdoados. Você veio buscar uma cura aqui. Aí eu olho para você e digo: filho, seus pecados estão perdoados. Você vai dizer: oxe, eu vim buscar uma cura ou eu vim saber dos meus pecados? O que é que você vai dizer?
Está errado, não está? Não está errado? Está não. Bora lá. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Olha, como ele se estreve-se a falar assim. Isto é blasfema. Quem pode perdoar pecados, se não ser um só, que é Deus. Olha aí. Está vendo, moça? Estou vendo ela muito ligada. Você é inteligente, né? Preste atenção. Aqui você vai aprender a Bíblia. A Bíblia. Quando ele diz Jesus, ó, repara. E Jesus conhecendo o coração de todo mundo, foi o que ele disse. Jesus percebendo imediatamente em seu espírito, em seu quê? Vemos que você tem espírito. Esse precisa você se procurar o espírito de luz. Aqui está falando espírito Jesus, que é espírito com letra minúscula. Quando fala com o espírito de Deus, é com o espírito que? Letra maiúscula. Que ele assim pensava, disse: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer que o paralítico ou os seus pecados estão perdoados? Ou dizer levante-se e tome o seu leito e ande? Qual é o mais fácil? Hein? Dizer, mandar ele levantar e andar, né? Não. Perdoar os teus pecados. Como é que meus pecados estão perdoados se eu ver? Porque a palavra tem que dizer. Você acreditar no que você está vendo é fácil. E você acreditar que no que está vendo é complicado. É complicado. Entendeu, cabeleiro? Entendeu, minha filha? Você está entendendo? Eu chegar junto em você, como eu cheguei junto a esse baixinho que já me conhece há um bocado de dias, e eu dizer a ele: baixinho, teu problema é espiritual. Você vai acreditar? Nunca. Como muita gente que veio aqui não foi jornalista e não acreditou, não foi? Porque se eu dissesse, você vai ficar boa, você ia acreditar. Mas se eu dissesse, seu problema é espiritual, você não vai acreditar. Quando ele diz assim: mas isto é para aquele que vocês sabiam, que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. O Filho de quem? De Deus. Ele só veio para isso, para eles lá. Ele não veio para nós. Essa palavra de dizer Jesus veio para a gente, mentira. Chamo vocês, pastor, tudo mentiroso. Estou falando em canais para o mundo inteiro. Estou falando aqui para mais de 12 países. Aí você olha para mim e diz: rapaz, tu tem essa coragem? Tem, porque são mentirosos. Porque se eles estivessem pregando o que está na Bíblia, eles estavam falando a verdade. Quando ele diz: e disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se e pegue o seu leito e vá para casa. Aí ele voltou à posição que o povo queria. Eu já cheguei em lugar em Pernambuco, a pessoa de cadeira de rodas dizia: levanta e anda. E a pessoa levantar e andar. Já cheguei também aqui na Bahia, o cara com
a clavícula quebrada em 3 pedaços. Pronto. Tio da mulher que era mulher de Padre Donça. Chegou assim, ó. Não podia operar porque tinha quebrado em 3 pedaços. Digo, tira a camisa, levanta o braço, ele fez tuf. E foi curado na hora. Mas cadê eles? Que não querem, o problema de vocês é que vocês não querem Jesus. Vocês não querem Deus. Se vocês quisessem Deus, todo mundo que está assistindo, porque agora deve estar assistindo umas 3 ou 4 mil pessoas, se vocês quisessem verdadeiro Deus, vocês não adoeciam e nem ficavam pobres. E ele se levantou no mesmo instante, pegando o leite, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e deram glória a Deus. Deram glória a quem? Ou foi a Jesus? Aí onde está o problema, porque Jesus não estava fazendo no nome dele. Jesus estava fazendo no nome de quem? De Deus. Dizendo, jamais vimos coisa assim. Olha, gente, eu fico muito preocupado com muita gente aqui dentro da igreja. É uma coisa que, se o povo me ouvisse, a conversa de vocês era outra. Mas o problema é que vocês não querem ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir eu falar. É ouvir o que está sendo pregado. Porque aqui tem poder, gente. Aqui faz cega ver, aleijado andar, doido ficar bom. Aqui faz, rapaz. A lei é essa, quando ele diz, chame Levi. De novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão veio ao encontro dele e ele os ensinava. Jesus fazia o quê? Ensinava. Jesus ensinava o quê? O Evangelho de Deus. Quando ele disse, quando ia passando, viu Levi, filho de Afel, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele era o quê? Coletor. E ele se levantou e os seguiu. E achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava junto com ele e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque este era muito e também o seguia. E os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em campanha dos pecadores, publicanos, perguntavam aos discípulos dele, porque ele come e bebe os publicanos e pecadores. Ele come o quê? E bebe. O que é que ele bebe? Vocês sabem o que é que ele bebia? Vinho. Quando João disse, nem eu bebo vinho e nem como pão. E o Filho do Homem come pão e bebe vinho. Tem que entender. Tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu, os Sião não precisa de mim, digo, e sim, os doentes, eu não vim chamar os justos, sim, os pecadores. Preste atenção, irmãzinha. Senhora, vê o que Jesus está dizendo aqui, bem claro, você também. Escuta. Os são não precisa de mim. Jesus está dizendo que o cara que está bem não precisa de Jesus. Digo sim, os doentes eu não vim chamar os justos,
Sim, os pecadores. Ele não veio para ninguém bom. E o bom já é de Deus. Quem é o bom? A questão do jejum. Mar. Olha. Isso, para lá, pelo amor de Deus. A questão do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Mas por quê? Jesus respondeu: como pode os convidados para o casamento jejuar, enquanto a noiva está com eles? Quem era a noiva? Jesus. Durante o tempo em que o noivo esteve presente, não pode jejuar. E estando, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naquele dia, eles jejuarão. Cadê o negócio? Beleza. Ninguém costurar um remendo de pano novo e um remendo velho, porque o remendo novo tira o pedaço da roupa velha. Preste atenção, viu? Preste atenção à pergunta. E o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em ondras velhas. Ondra, gente, é tambor de madeira velho, porque se fizer isso, o vinho romperá as ondas e se perde tanto o vinho como a onda. Mas põe-se vinho novo em onda o quê? Nova. Vou explicar para vocês. Querem saber? Porque Jesus pregava em parábolas. Por quê? Se você pegar na gente, como essa moça ali, como Sara, Rebeca, são gente o quê? Essa daqui, Simone, são gente, a menina do irmão, são gente nova, não são? Tem que vir para elas o quê? Coisas novas. Elas vão ter a força de suportar a posição do Espírito. Mas se botar coisa nova em velho, como eu e os que estão aqui, não vai suportar. Vai cair e vai morrer. Jesus é o Senhor do sábado. Preste atenção. Ah, mas Deus não mandou parar o sábado? Mandou. E o sábado é santo. E o sábado está dentro da lei. Dentro de quê? Da lei. Aconteceu que no sábado Jesus atravessava a seara. E os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espiga. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito ao sábado.
Ele respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros. Foi o que Davi fez. Entrou na casa do santo e roubou tudo que tinha lá dentro e comeu, porque ele estava morrendo de quê? De fome. Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote, Abiata comeu os pães da proporção, os que só aos sacerdotes era lícito comer. Ainda deu a esses pães aos seus companheiros. Essa porta está fechada. Entrou gente aí. E Jesus acrescentou o sábado. Foi estabelecido para causa do homem e não o homem para a causa. Presta atenção, a palavra, viu? O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa da causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também no sábado. Ele explica, ele diz que se encontrar uma ovelha, ou um boi, ou um jumento dentro de um buraco, porque ele sabe, vai deixar morrer de fome e sede? Não, tem que socorrer. O homem da mão Recique, capítulo 3 de Marcos. De novo Jesus entrou nas sinagogas e estava ali um homem que tinha uma das mãos resseca e estava observando Jesus para ver que curaria aquele homem no sábado, a fim de acusarem. Por exemplo, você trabalha, mas você pode ficar no sábado, você trabalha, pode. É bom. Ele está respeitando a lei de Deus. Mas se você tem uma obrigação para fazer, faça. Deus não vai lhe castigar. Você não pode zombar de Deus. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o quê? O mal. Salvar uma vida ou deixar morrer? Porque é dele sábado. Jesus sabia do coração dele e perguntou para ver se ele respondia. Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando, e voltou a indignado e entristecido com a dureza daquele coração, daqueles pessoas, disse ao homem: este é a mão. O homem estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Eu já fiz isso aqui, não só foi uma vez, não foi duas vezes, nem três, não. Os seus fariseus saíram dali com Herodias. Logo começaram a cuspir contra Jesus, procurando ver como mataria. Gente, muita gente chega aqui pensando que a gente não é ninguém. Eu sou a autoridade. Eu sou a autoridade das autoridades mais altas que tem. Eu sou mais do que Lula.
eu sou mais do que o Papa, eu sou mais qualquer outro pastor, eu sou apóstolo. E lá na frente vocês vão ver, quando Deus fala do apóstolo, está no Novo Testamento. Vamos lá. Jesus cura muitos à beira do mar. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão os seguia. E eram pessoas que tinham vindo da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, da Indônia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sadom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então, reconhecendo-lhe aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um banquinho por causa da multidão, a fim da mão o apertarás. Pois curava muitas pessoas de tudo que tinha algumas enfermidades. Se esforçavam para chegar perto, a fim de poder tocar nele. E também o Espírito, olha aí, viu? Olha, espírito imundos. Olha aí, espíritos o quê? Imundos. Está vendo, moça, que existe? Quando via, prostrava-se diante dele e gritava: você é filho de Deus. Quem dizia isso? Espírito imundo. Não era Satanás. Compreenda, que é o que eu quero provar para vocês, que Satanás não existe. Foi criação da Igreja Católica. Quando ele diz: mas Jesus lhe advertia: serve realmente que não os possível. A publicidade. Os 12 apóstolos. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ali quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Enviar e o quê? Empregar. O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui, rapaz, não tem dúvida. Quando ele diz: e a incessar as autoridades de expulsar demônios. Quantos demônios eu já expulsei dentro dessa igreja? Se amarrar eles, se eu achar para rodear o mundo todo e ainda fica demônio solto. Veja. Eis os 12 que designados, Simão, que acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Efum, Tadeu, Simão e Zelote, e Judas Iscariote, que foi o que traiu. Está vendo? Quando eu peço a vocês, para vocês virem, para vocês ouvirem, eu tenho capacidade.
Eu não saio fora da Bíblia, não. Por dinheiro no mundo. Jesus e Beuzebu. Quem é Beuzebu? Quem de vocês sabe quem é Beuzebu? Sabe, João? Já preguei várias vezes aqui. Quem é Beuzebu, vocês? Beuzebu. Príncipe dos demônios. Então Jesus foi para casa e entrar, vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que ele nem podia comer, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, o que dizia. Saíram para quê os parentes de Jesus? Para prender Jesus. Olha quando Jesus diz que raça, que família não vale nada. Quando ele diz, esta foram de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beuzebu. Quantas pessoas já dizem que eu sou Satanás? Que eu sou isso, que eu sou aquilo. Tu já viu Satanás pregar a palavra de Deus? Expulsar demônio? Nunca. Quando ele diz, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. O que é o maioral dos demônios? Beuzebu. Então convocando Jesus e lhe disse, por meio de parábola. Quer dizer, você tem um parente, você tem um irmão, você tem um filho, você tem uma filha, você tem... São seus inimigos. É muito difícil, amigo. Como pode Satanás expulsar Satanás? Olha aqui. Por exemplo, se eu sou general do quartel, eu posso matar um soldado lá dentro do quartel? O que vai acontecer? Vai se acabar o exército, não vai? É o que está dizendo aqui. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode substituir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá substituir. Está vendo, meus filhos? Está vendo que eu explico aqui que vocês não podem viver brigando, nem arengando? Está vendo, dona Sara? Está vendo, dona Rebeca? Está ouvindo, tá? Se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido, não pode substituir em seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubá-lo. Pode? Duvido o cara entrar na casa de um valente, sabe que não vai entrar na pistola. Vai, não vai? A palavra quer dizer isso. Quando ele diz, os bens sem primeiro, olha, os bens sem primeiro amá-los, e só então saqueará a casa. Em verdade lhe digo que tudo será perdoado aos filhos do homem. Tudo será o quê? Vocês acham que é tudo mesmo? Vamos lá. Os pecados e as blasfemas que proferir, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que o réu de
pecado eterno. Por que o Espírito Santo? Por que blasfemar contra o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quem é de vocês aqui que sabe que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Pode falar. O Espírito Santo é Deus, gente. É o Espírito de Deus. Quando diz o meu Espírito, ele não está dizendo? É por isso que ele fez poder. Jesus disse, isto porque dizia estas possuído de espírito imundo. Olha aí. Está vendo, moça? Ó. Está possuído de espírito imundo. Você acha que eu me abro todo? Dá vontade de rir com tanta gente besta. Como é que o cara vai para a casa do macumbeiro? Do feiticeiro, se ele é um demônio só? Ele vai receber lá o quê? Alguma vez, vai? Nunca. A mãe e seus irmãos de Jesus. Eu acho bonita essa resposta que Jesus dá a Maria. Presta atenção, viu? Nisso chegaram a mãe e seus irmãos. Mas Jesus tem irmão? Você não prega católico que Jesus não tem nenhum irmão? Evangélico também? Você não conhece a porcaria? Jesus tem seus irmãos, filho de José. E Jesus é filho de quem? Do Espírito de quem? De Deus. Nisso chegaram a mãe e seus irmãos de Jesus. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Mandaram chamar quem? Jesus. Muita gente estava sentado ao redor de Jesus. E alguns lhe disseram: olha, sua mãe e seus irmãos e suas irmãs. Olha, sua mãe, olha, preste atenção. Seus irmãos estão lá de fora, procurando o Senhor. Vê a palavrinha pequena como o homem era ignorante. Aí então Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não era para ele dizer minha mãe é a senhora? Mas para ele não existia. Porque ele veio em espírito. Está vendo, baixinho? Está vendo? Isso é cansativo. E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, eis a minha mãe, vocês, e meus irmãos são vocês. Portanto, aquele que fizer a vontade de quem? De Deus. Não é a vontade de Jesus. Esse é meu irmão e minha irmã. E a minha mãe. Não quero fazer nenhuma pergunta, não? É não, moça? Você está ligada? A moça está ligada com os olhos de Deus? Não, estou notando aqui. Você está vendo, moça, como é que se prega o Evangelho? O Evangelho vem para mentir, como eles fazem aí. Não. A parábola do semeador. Já preguei isso aqui, não já? Foi uma vez só, não. Jesus começou a ensinar em outra vez à beira do mar. E numeroso multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou em um barco
e onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira do mar, na praia. Assim ensinava-lhe muitas coisas, por parábolas, e durante o seu ensinar dizia: cadê águas? Veja, repare o que Jesus ensinava. Escute, és que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vieram as aves e o comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram e não deram fruto. E outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 60, bruto, cresceu e produziu 30, 60, com 100 por um. Gente, ele aqui vai explicar o que é essa passagem. Isso, gente, é o povo que chega dentro das igrejas. É isso aí. Começa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, depois se afasta. Não é mais do que isso, quando ele diz: Jesus acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Porque Jesus usava parábolas. E quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito da parábola de Jesus. Disse aí: a vocês é dado conhecer o ministério do reino de Deus. O que é que está dando a vocês? Conhecendo o quê? O ministério do reino de quem? Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola, para que, vendo, veja e não perceba, e ouvindo, ouça e não entenda, para o que não venha a converter-se e seja perdoado. Olha ali a parte que ele está dando. Ele não quer que ninguém seja perdoado. Ele quer que o cara vá para cima, para aprender. Ele não quer jogar parábola para alguém ser perdoado. Aplicação da parábola. Então Jesus lhe perguntou: se vocês não entenderem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Quer dizer, eu estou semeando o que aqui? A palavra. Entenda? Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouve, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Bom, tá vendo você? Isso aí foi para você.
Satanás entrou na sua vida, linda, e tirou a palavra da sua vida e levou para o buraco dele. Estes são os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz, sem mesmo sendo de pouco duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Quer dizer, logo deixa de servir a quem? A Deus. Presta atenção, moça bonita. Presta atenção. Deus aqui não está falando de ninguém. Ele está ensinando a palavra dele. Os outros semeadores, entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas a preocupação deste mundo, fascinação da riqueza e outros abenções, aparência, isso sufoca a palavra e ele fica influído. Quer dizer, Deus começa a abençoar ele, dá riqueza, dá poder, dá sabedoria. O que é que ele faz? Se afasta de quem? De Deus. Abandonou a palavra de quem? De Deus. Os que foram semeados em boa terra como eu, são aqueles que ouvem a palavra, recebem, frutificando-lhe 30, 60 e 100 por um. Nunca deixei. Eu já li essa Bíblia 31 vezes. Está completando agora. A luz. Jesus também lhe disse: será se alguém trazer uma lamparina para que seja colocada debaixo de um centro ou da cama, o acesso, não colocar em um lugar em que ilumine bem, porque não há nada oculto. Escuta, gente. Não há nada o quê? Oculto, escondido. Quem fizer alguma coisa escondido, se prepare que Deus mostre. E não para ser manifestado. Nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Você já viu algum crime perfeito? Um dia era história. Então lhe disse: preste bem atenção no que você ouviu. Com a medida com que tiver medido, vocês serão medidos, mas ainda lhe será acrescentado. Pois ao que tem mais será dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí, gente? Essas palavras que dizem que estão dentro das igrejas para enricar, que não tem nada. E a resposta agora? Tem que me dizer o quê? Quando ele diz, vou repetir. Então ele diz: preste bem atenção no que vocês ouvem, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. Quer dizer, você mede uma pessoa, se você mede ele com ruindade, você também vai ser medido do mesmo jeito. Mas ainda lhe será acrescentado.
Pois ao que tem, mais será dado, ao que não tem, até o que tem, e será tirado. Gente. Olha, você faz uma presepada com alguém, machuca alguém, como a dona dessa casa aqui está me machucando. Ela pensa que ela não vai receber uma pancada grande? Oh, a pancada é grande. É grande. Se aperreie não, que Deus dá. Jesus disse ainda: o rei de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Quer dizer, você tem uma roça, não é, Júnior? Como está acontecendo com você. Você planta a roça, você vai dormir. Ela não tem que germinar? É germinar, nascer. E você não sabe como nasceu. Sabe que nasceu. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o grão, cheio na espiga. Enquanto o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Nós somos assim. Deus lhe prepara, Deus lhe salva, Deus lhe tira dali de dentro, lhe bota você numa altura, e aí você cresce, reproduz, a palavra é essa. Quando fica velhinho assim como eu, ele mete a foice, mata e retira a palha. A parábola do grão de mostarda. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele com o grão de mostarda, que quando semeado e a menor de todas as sementes sobre a terra, mais uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos e tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Gente, você pode crescer tanto na presença de Deus, você pode enriquecer tanto que Deus vai fazer de você o quê? Uma grande árvore, e vai se produzir muita coisa sobre você. O uso das parábolas. Com muitas parábolas semelhante, Jesus lhe apunha. Palavra conforme podia compreendê-la. Sim, parábola não fala tudo, porém explica em particular aos próprios discípulos. Diga amém. Amém. Termina por aqui hoje. Jesus acalma uma tempestade. Isso aqui também eu já fiz. Não só foi uma vez. Olha, gente de Deus, eu estou certo. Eu estou pregando a palavra de Deus. Quem não quiser aceitar, problema dele. Mas eu já preguei. Peraí. Eu já preguei.
Eu não tenho dor dentro de mim dizer a vocês, vocês estão saindo daqui enganados. A Bíblia nós já vamos em 1716 páginas. Aonde fala em louvores? Tanto não. Porque tem gente que vem me acompanhando já atrás. Desde quando eu abri a Bíblia. Louvores que Deus disse a Davi: Davi, para com tanta gritaria, para com tanto instrumento que tu estás fazendo. Ele mandou Davi o quê? Parar. Eu vou estar louvando aqui para quê? Se eu estou aqui para pregar a palavra. Ou vocês querem a palavra ou louvor. Respondam. A palavra é a semente que está sendo pregada em você. Se você cuidar da semente e tratar ela bem, ela vai crescer dentro de você. Mas se você não tratar da semente e passar a brincar, você morre. E Deus mata. Deus não é brincadeira. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó nós cada dia das hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, mas do mal. Porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Até amanhã. Assista os vídeos. Dê coraçãozinho vermelho nos vídeos. Compare para a gente crescer mais. Em nome de Jesus. Quem trouxe alguma oferta?